Vamos lá, mais uma live. Hoje vai ser bem divertido. A gente vai falar muitas coisas sobre a questão do TEA. Eu acho que vai ser bem importante. Vamos esperar o pessoal entrar. Aí a gente já vai começando a conversar. Logo, logo a Milena entra também. Vamos lá, pessoal. Oi! Tudo bom, Maíra? Oi! Sejam bem-vindos, vem entrando. Vamos esperar um pouquinho a Milena. Logo, logo daí a gente começa. Obrigada, Maíra. Saudades. Vamos se falando. Oi, Mari. Seja bem-vinda. Só esperar a Milena entrar. Daqui a pouquinho a gente já começa, tá bom? A Milena entrou. Vamos lá. Oi, gurias, tudo bem? Oi, Oi, tudo tudo? bem? Tudo certo? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Isso. A minha acho que também tá um pouquinho cortada, mas aí a gente vai Ah, sim. ajeitando. Obrigada, Mari. Beijo. Então, a Milena, para quem não conhece, né, é neuropsicóloga, psicóloga. Tu quer se apresentar, Mi? E a gente já vai começando um pouquinho dentro do assunto também. Sim. Então, eu sou Milena, sou psicóloga e neuropsicóloga e trabalho, né, me dedico ao autismo. É isso aí. Então, nada mais do que falar sobre autismo com a Milena, que é muito legal. Então, a gente vai ter algumas perguntinhas ao longo da live, né? E alguns assuntos que eu acho que é bem pertinente a gente trazer também para todo mundo conhecer. Uhum, E uma das coisas que a gente veio conversando, né, é sobre o dia a dia deles, né, Mi? Que eu acho que uhum. é bem legal para a gente poder falar, assim, dentro da psico e da neuro, eu acho que tem muita coisa que as pessoas talvez desconheçam, né? Que o quanto é importante esse profissional estar, né, dentro do grupo de profissionais que atuam junto com o autista, né? Com a criança que tem o TEA, né? Então, a gente pode, de repente, começar a falando, porque dentro da psicologia mesmo, a gente começa a partir da avaliação, né? Isso. E Uhum, dentro da físio também, né? Se a gente for comparar, eu como fisioterapeuta, eu tenho que ter uma avaliação. Muitas vezes o autista ele vem depois das avaliações dos outros profissionais, porque foi observado algumas questões motoras, né? Alguma necessidade, né? E aí o físio vai atuar. E para psico, né? Dentro da neuropsicologia, eu acho que tu poderia dar uma pincelada para nós como é que funciona essa questão, Mi? Então, existem duas formas, né, da criança ou do adolescente ou do adulto chegar, né, para psicologia ou para neuropsicologia, né? Ou uma suspeita de autismo. Então, Uhum. pode ser o pediatra, ou às vezes o pediatra já encaminha para o neurologista e o neurologista, então, que solicita, né? Ou às vezes até, tem um atraso de fala, então a fono, né, solicita, para a gente fazer, então, uma avaliação para auxiliar, né, na hipótese diagnóstica. Uhum. Claro que a gente não faz sozinho, né? A gente sempre, então, ou pede para uma fono avaliar, ou se já está em acompanhamento com fono,
A fono também, né, já dá o seu parecer do que está pensando sobre a criança nessa questão da linguagem. Se a Uhum, gente tem, né, disponível, então, uma TO, que eu acho bem importante para questões sensoriais e atividades, né, da vida cotidiana, né, as AVDs. E se na equipe tem uma físio, eu sempre acho bem importante, assim, ter uma avaliação motora, né? Às uhum, vezes a TO também faz, né, essa avaliação mais motora. E aí a gente faz uma avaliação que ela é até um pouquinho extensa, né? Dependendo do caso. Tem alguns uhum, casos que chega que a gente vê de cara, né? Tu chega, tu já olha a criança, tu já sabe, né? E tem alguns que precisa daí fazer uma avaliação mais detalhada para entender assim como é que tá o funcionamento familiar, e ver algumas funções ou comportamento, ou dependendo da idade da criança, algumas funções cognitivas. E a gente faz aí todo um perfil, né, cognitivo, comportamental e emocional da criança. E aí a gente tem o laudo, né, uhum. que daí vai auxiliar, né, nesse diagnóstico. E a outra forma que chega a criança é quando a criança já tem um diagnóstico, já tem um laudo pronto. E aí a nossa avaliação é no sentido assim de saber, né, quais são as dificuldades que essa criança está tendo no momento, né? Como é que está essa família, né? Tem que ter um olhar para a família também. E também não só comportamento, mas também como é que está esse cognitivo, né? Essas funções ali, como é que tá, né? E os aspectos emocionais. Uhum. Sim, porque daí tu como psicóloga, tu tem essa formação justamente para poder fazer as avaliações, né? Que vocês Uhum. utilizam o DMS-5, né? E Isso. mas Uhum. daí dentro da neuropsicologia, né? Tu tem um papel um pouco diferente, mas que te posiciona com mais facilidade dentro dessa avaliação, né? Que eu acho que te possibilita, né, fazer um diagnóstico mais preciso e dar um, Uhum. que é essa dúvida às vezes Isso. que chega pra gente, tá, mas pode, né? Porque alguns médicos só dizem assim, não, é só psiquiatra e neuro que pode, não é Uhum. profissional, não sei o quê. Mas a família pode estar buscando, né, Uhum. um atendimento Sim. direto, né? Eu percebo que o diagnóstico ele é mais assertivo, né? Acho que a gente acaba tendo mais propriedade, né? E normalmente o Uhum. psiquiatra, o neurologista, ele vê a criança ali meia hora, uma vez por mês, a cada 2 meses, né? Depende do É, profissional. depende da E a gente avaliação. não, a gente tem né? A gente vê a criança semanalmente, ou às vezes até mais do que uma vez na semana. E Uhum. não sei, o contato é mais próximo, né? A Sim. gente tem uma discussão na psicologia se a psicologia pode dar diagnóstico ou não. A gente pode dar o diagnóstico. O que acontece é que tem alguns locais que não aceitam. Né, a Hum. gente acabou aceitando só se for um laudo médico, né? Ah, por isso então. É. É porque Uhum, justamente o fato de tu saber que tu, como neuropsicóloga, tu tem uhum. essa possibilidade, mas alguns casos eles te travam porque é só médico, enfim. Claro Isso. que eu penso, né, se for um olhar já vem em andamento com aquele médico, né? Com um neuro, ou um psiquiatra. Muitas vezes, até os pais também não sabem, né? Uhum, Se eu vou pro neuro, eu vou pro psiquiatra, né? Então é uma uhum, questão também que às vezes a gente tem que ajudar um pouco a orientar, porque uhum, tem dentro do autismo ou com uma pessoa, a gente tem vários olhares, né? Tem a forma uma questão mais comportamental e tem uhum, uma outra mais com déficits neurológicos, digamos assim, né? E é isso que vai nos direcionar para a questão do médico. uhum, E o que vai facilitar também, porque daí o olhar dele vai ser muito mais crítico dentro daquilo que ele uhum, já tá possibilitado a dizer. Então, eu penso que quando chega, que nem tu disse, né, para uma psicóloga ou para uma neuro, enfim, que tem essa especialização, tu tem a capacidade de estar absorvendo esse uhum. paciente e ao longo do processo de tu observar mais coisas, porque além de tu estar fazendo uma avaliação, tu já vai direcionando para um tratamento para ver qual que é a necessidade dele, né? Que nem tu disse. Isso. Uhum, Pensa que legal, assim, quando chega, tu já identifica, né? Então tu já uhum. consegue direcionar para aquilo que tu quer, né?
E a avaliação, ela é muito interessante, porque daí a gente também sabe até priorizar o que a gente vai, por onde que a gente vai começar, né? Porque às Hum, vezes a família também não tem condições de pagar 5, 6 profissionais, né? Então, vamos sim, ver o que que tá ali que precisaria vir antes, né? Bom, é. ele tá com muita alteração sensorial. Bom, vamos começar pela TO, então. Começa ali, vamos dar uma organizada, né? O físio, que também trabalha, né, com essa questão sensorial, né? Então vamos começar a organizar por ali, daí depois vamos ver, não, ele tem muito comportamento inadequado. Então, quem sabe, né? Uma psico, mas uma psico comportamental daí, né? E a gente consegue direcionar melhor. Uhum. Sim, porque dentro da psicologia você tem várias áreas, né? E aí também tem que Uhum, saber em qual profissional uhum, pode estar sendo direcionado, né? Porque tem profissionais que não conseguem atender e é normal de cada um, sim. né? Cada um tem Uhum, sua direção. Até uma das coisas, quando tu tava falando, me lembrei, porque normalmente quando chega o paciente, é muito comum tu observar a questão da fala, né? A uhum, fala, é uma das coisas que é a primeira coisa que se observa, assim. Ah, ele parou de falar. uhum, Então, já vai direto para uma fono. E aí a fono vai vendo que tem coisas ali que ela não tem como trabalhar, né? uhum, E aí que tu observa questões de comportamento, que é o que as questões sensoriais no ambiente vão prejudicar uhum, essa fala, né? E aí, trazendo um pouquinho para minha área, que eu observo com os anos que eu trabalho com autista, é, tu consegue melhorar a questão motora antes da fala, uhum, é como se, que nem tu disse, né? É como se fosse uma progressão. Tu trabalhando a questão motora ali, muitas vezes, porque eles têm um atraso motor, eu vou uhum, conseguir organizar ele para algumas questões comportamentais e assim depois vir a fala, né? Então, uhum, a físio, ela acaba sendo uma das primeiras, assim, logo no início, né? Para alguns, quando ele chega na pontinha do pé, que alguns uhum. andam na ponta do pé, né? Então, eu acho interessante, de repente, a gente até poder falar sobre isso, porque o espectro mesmo, né? Se tu puder explicar o que que é, pra gente, eu acho que acaba direcionando mais ou menos dentro do tratamento, né? Uhum, sim, sim. A gente tem atualmente, né, o conceito do espectro autista, né, que seria o novo manual, né, o DSM-5, já não é Uhum, mais tão novo, mas a gente fala, né, porque antes era visto de uma forma diferente, um pouquinho diferente, assim, o autismo, né, e agora a gente tem o conceito, então, do espectro, né, que ele é como se fosse uma régua. É como se fosse por exemplo, pegar o azul, né? Que é a cor do autismo, né? Como se fosse vários tons de azul, né? Do mais fraquinho ao mais forte. E aí a criança que tem o diagnóstico de autismo, ela tá por ali, né? E ela uhum, também, a gente diz que ela é flutuante, né? Ela tá um pouco, às vezes, mais forte, às vezes um pouquinho mais fraco, né? uhum. E como é um transtorno que às vezes pode ter uma variedade muito grande, né? Então ela tá como se a criança estivesse por ali, né? E a gente começa a ver do mais grave, então, até o mais leve. Esse seria mais ou menos o conceito do espectro, né? Uhum. E aí, dentro disso, a gente observa, né? Hiporreatividade, Uhum, hiperreatividade, que daí vai direcionando, né, para outras isso. questões, né? Uhum, uhum. Depois desse diagnóstico, então, de que forma, acho que é mais ou menos a gente vem falando agora, né? De que forma a gente vai direcionar essa criança, né? Depois que tu observa se teve um autismo mais grave, um autismo Uhum. mais moderado, ou leve, enfim. Os leves são mais difícil de identificar às vezes, né? É, os leves a gente não que não é não é que é um problema, mas às vezes demora muito para chegar, né? Então Uhum, acaba perdendo esses primeiros anos ali de intervenção precoce, que são bem importantes. E às vezes para fazer o diagnóstico tem que ser um profissional que tem muita experiência, né? Porque é bem sutil, né? Tu vai uhum, vendo aspectozinhos aqui e ali, né? E eu até andei lendo muito que as pessoas elas têm ainda muito aquele estereótipo de que autismo é a criança que não olha nos olhos, que fica num canto, né?
muito interessadas em coisas que giram, ficam muito isoladas. Mas o autismo, ele não é só isso, né? Isso é os casos, digamos, mais graves, né? Mas eles têm muita coisa. Às vezes a criança olha nos olhos, mas não é o. Tu vê que é um olhar mais vago, que ela não permanece, né? Ela não mantém esse olhar. Uhum. E às vezes é um olhar que parece que é vazio, né? Que não tá É. olhando. E a gente começa a pegar nas sutilezas, né? Ou ela olha, mas também não tem tanto interesse, né? Não tem atenção compartilhada, não convida assim, ou convida para brincar, mas tu vê que é um brincar sozinho, não compartilha muito contigo, né? E é assim que a Uhum. gente começa a ver as nuances, né? Troca social, né? Essa Isso. questão de socialização que eles não conseguem muito, né? E isso é Uhum. treino, Aham. né? É treino. Tudo, tudo com eles vai ser um treino diário, né? Uhum. A família, eu acredito que, assim, ela tem um papel fundamental na avaliação, né, Mi? Uhum. Então, eles têm o primeiro olhar, né? E aí depois vem essa questão que depois eles pegam e levam até o profissional, enfim, o médico, e eles falam o que que eles observam. Uma das Uhum. coisas que eu acho interessante até da gente falar, porque para desmistificar um pouco daquilo que vinha sendo falado muito tempo atrás, no congresso do ano passado, né? Eles falaram que tem algumas coisas que não, que já fugiu, assim, daquilo. A mãe geladeira, por exemplo, né? Que eles falam Uhum. que é aquela coisa fria e tal. Não existe mais. Isso já foi, Uhum. não é assim. O carinho, a troca, isso vai sendo construído com o tempo, né? E o quanto é Uhum. importante a família estar presente na avaliação, no tratamento, em questões do dia a dia, né? E aí, passando o que que aconteceu em casa, o que que acontece ah, depois da terapia, né? Eu acho que é Uhum. bem legal essa troca, assim. Sim, esse conceito assim da mãe de geladeira é uma coisa que já caiu há um bom tempo, né? Mas hoje a gente, fazendo uma retrospectiva, né, a gente observa que antigamente as crianças elas tinham, né, quadros mais graves e Uhum, era como se a mãe investisse muito naquela criança, olhando para ela e a criança não dava um retorno, né, assim uhum, socioemocional e por mais que seja mãe, assim, acaba desistindo, né? E aí se tinha esse conceito, assim, de que era uma mãe mais fria, que era uma mãe que, né, de repente não investia tanto. Mas hoje a gente sabe que não tem, isso não tem nada a ver, né? Não existe ainda um fator determinante para a causa, mas se sabe que é algo genético e neurológico, né? uhum, E que a gente vê sim que as mães sim, elas se esforçam muito e que às vezes elas têm um processo de luto, de negação, uma dificuldade de receber, né, esse diagnóstico mesmo. Mas uhum. que sim, que elas fazem. A gente fala que tem como se fosse os níveis de luto, né? Primeiro a negação, daí depois fica, parece que fica com raiva, sente culpa porque não sabe por que que a criança é assim. E aí depois elas começam, sim, o investimento, a gente vê, né, que elas têm um investimento muito grande, assim, tanto emocional como de dedicação mesmo para a criança, né? Uhum, sim. E por mais que algumas crianças tenham uma intensidade muito grande de horas de terapia, elas passam muito mais tempo com a família do que com os terapeutas, né? Então esse olhar que elas têm, assim, para aquilo que acontece em casa, quando vão no mercado, quando vão no parque, quando em outros ambientes é muito importante para a gente também ter esses dados para Uhum. conseguir, né, trabalhar na terapia. Sim, até o fato, assim, na avaliação, mesmo na anamnese, né? Os Uhum, impactos que a mãe teve durante a gestação, que muitas vezes está relacionado, né, uhum, com aquilo que o filho apresenta depois, não só no autismo, né, mas em outras questões também, porque há algumas que nem tu disse, tem fatores genéticos hoje que eles estão uhum, muito mais, as pesquisas estão muito mais direcionadas para isso, assim, né, se comprovando dentro disso, mas que se tem pequenas coisinhas mais nas questões uhum. ambientais, os impactos que É. estão físico, né, impactos que podem estar Olha, proporcionando alguma coisa ali também, né? sim, é que existe um conceito que é de epigenética.
que Aham. é uma alteração genética por causa de estímulos ambientais, né? Que entraria nisso, né? Então, existem algumas coisas assim que falam, por exemplo, o uso do tabaco, né? Ou situações que O ácido acontecem. valproico, né? Isso, nossa, vai pra... É, tem várias coisas assim que daí a gente sabe que há, na verdade, como se fosse um gatilho, né? Para algo que já É, tá ali. Né? para Também algum. tem questões, por exemplo, a epilepsia também é né, algo que anda meio junto. Tu sabe que hoje mesmo eu tava lendo um artigo, e eu ia preparar para botar nos stories, mas amanhã eu Uhum. vou publicar ele para o pessoal conhecer. Então, tem um artigo que foi feito agora para janeiro de 2020 aqui, e é uma revisão de literatura, né? Mas é bem interessante que ele fala sobre essa relação da epilepsia e do autismo, né? Então, é bem interessante. Depois, se o pessoal quiser, eu vou postar amanhã e aí todo mundo pode ter o contato com esse artigo, que eu acho que é interessante a gente poder saber. É uma das coisas que todo mundo fala, né? Se Uhum. tem ou não tem relação. Ainda não se tem estudo que diga assim, ó, existe. Mas tem algumas coisas que sim, que se relacionam dentro de algumas situações, né? É bem interessante esse artigo, eu acho que a gente tem que pesquisar. Quem tem a oportunidade Uhum. de estar fazendo pesquisa e trabalhando em cima disso, eu acho que é legal para a gente poder tirar essa conclusão, né? Poder ter uma ideia do Uhum. se é ou não, né? Mas enfim, se detendo um pouco mais dessa questão ali da terapia e após, eu acho que é legal a gente falar também um pouquinho da escola, né? Porque Uhum. tirando a família, a gente também tem a escola, além da terapia, família, né? Uhum. De repente, não. É, na escola, acho que é bem importante, assim, a equipe, né, que está acompanhando a criança, também está dentro da escola, né, e a escola está aberta, assim, para ter, né, esses terapeutas ali dentro, para contribuir com o desenvolvimento da criança, né. Aham, Sempre tem, sempre me perguntam, né, se a criança vai para uma escola regular ou iria para uma escola especial, né, isso eu acho que é uma dúvida de muitas mães, né. A é, gente tem que ter um cuidado, assim, pensando sempre o que é melhor para a criança, né? A uhum, gente tenta, de todas as formas, incluir a criança na escola regular, né? Mas algumas têm prejuízos cognitivos muito grandes, que elas não vão conseguir ficar na escola e ainda se fosse só prejuízos cognitivos, até, né? Mas às vezes também comportamentos muito de autoagressão ou de heteroagressão, né? E aí acaba ficando mais difícil, né, para uma turma grande, assim, e até as outras crianças às vezes acabam, né, sendo prejudicadas, digamos assim, né. Mas uhum, em grande parte, se elas são inseridas bem pequenininhas, elas conseguem ter uma adaptação boa na escola, elas conseguem manter, né, as atividades, fazer, né. E aí a escola tem que também fazer algumas adaptações, né? uhum, Então, bem importante, assim, ter uma rotina visual, né? Pelo menos de início. Tem algumas crianças que com as terapias, elas acabam desenvolvendo internamente, assim, mais essa questão da flexibilidade cognitiva. Então, não precisa ter mais a rotina visual. Às vezes, só falar para a criança ela já tá mais organizada. Mas muitas vezes precisa, né? Ter a foto dela na classe que ela vai sentar. Às vezes a rotina visual tem que ser na classe dela, às vezes pode ser no quadro já para todas as crianças. É importante, assim, a professora, quando dá, assim, a atividade, né, dá em partes, assim, não dá atividade já inteira, assim, para essa criança, não, ela tem que ser botada em partes, porque eles são muito mais dos detalhes do que do todo, né? Eles têm uma dificuldade de ter o entendimento do todo. Então, quando uhum, tu põe, né, mais detalhado, assim, tópicos, as atividades, eles se dão melhor na hora de executar, né? Conseguem fazer tudo, né? E fazer um planejamento também, porque eles também têm dificuldade de planejar o que eles têm que fazer a atividade, né? Então, uhum. se precisa, né, de fazer alguma atividade que seja mais extensa, né? Então, dividir ela em partes é muito mais fácil, né? Para eles conseguirem desenvolver.
E tem adaptação curricular, né? Que, Uhum, que, que a gente sabe que é do direito do aluno, né? Que ele uhum, tem, o aluno que tem esse laudo. Por isso que muitas vezes as crianças que têm um autismo leve, dentro de uma escola regular, acabam sofrendo algumas situações, né? E que vem mais uma questão psicológica, né? Que aí quando uhum, chega na psicóloga que ela começa a perceber e a família de repente até percebe, ou às vezes tem alguma dificuldade, a professora vai se dando conta, mas que quando se tem esse laudo, fica muito mais fácil de conseguir monitor, né, que uhum, possa estar auxiliando essa criança, porque precisa. E uhum, infelizmente a gente não dá conta. Hoje em dia tem muitas crianças inclusas dentro de uma sala de aula, né? Não é só um autista. uhum, Então, a gente vai observar desde um cadeirante, né, um paralisado cerebral, até uma criança surda-muda, uma criança que tem só uma questão de atraso ali, um déficit de aprendizagem, né? Então, isso tudo vai sendo inclusões. E aí, como a gente tem leis hoje, recentemente, na questão do autismo, né? uhum, A gente observa que tem que ter esse monitor, esse currículo adaptado, mas que nem tu falou, a gente tem que observar junto com a família e o terapeuta se tem necessidade de ficar nessa escola. Então, aí também tem que analisar. Eu acredito que uhum, todo mundo junto analisa e vê, tá tendo prejuízo para essa criança, né? Porque uhum, daí tem as escolas especiais, né? Aqui em Farroupilha a gente tem duas escolas especiais que eu acho muito legal. Tem uma que é uhum, só para autista, né? Então, da gente poder estar incluindo essas crianças de uma forma correta, né? E uhum, claro que dentro da capacitação dos professores, né, que a gente sabe que tem no município é bem legal, esses professores eles estão sendo preparados para isso, mas é que tem dificuldades, né? Como a gente uhum. falou até numa outra live com a Janete, que ela é professora, né? Então ela também, ela colocou algumas situações, mas a gente vai se adaptando, né? Então, Uhum. tu como terapeuta é bem importante estar trabalhando em conjunto com a escola, né, Mi? Sim, e às vezes, assim, fazer uma adaptação de currículo, né? A gente pode ajudar, né? Claro, a gente não, a parte pedagógica não, daí, né? Se você tiver Sim. uma psicopedagoga na equipe, né? Mas a gente pode ajudar de algumas formas, algumas estratégias, assim, de manejo comportamental, né? De repente, bom, dessa forma ele aprende melhor, dessa forma ele não aprende, ou eles são muito visuais, né? Então, adaptando, né? E Uhum. muitas vezes a gente também tem que ter um cuidado e até adaptar o horário, né? Tem autistas que não conseguem ficar as 4 horas na escola. Às vezes o recreio também é muito aversivo, né? Porque tem muito barulho, muito, né? Então, assim, a gente vai ter que ir adaptando conforme a criança também consegue, né? Ficar. Uhum. E esse manejo também se daí a gente sai um pouco da escola e vai para a rua, né? Uhum, Vai para o dia a dia dele, porque daí pega mercado, às vezes tu quer ir para o shopping, uhum, fazer pegar coisas que a família trânsito. o que a família quer, né? O simples Uhum, passear. Muitas vezes a vida cotidiana dessa família pode se tornar um transtorno, né? E nem sempre tu conseguir fazer aquilo que tu quer, porque o autista, como a gente falou ali, a criança que tem esse espectro, criança, adolescente ou adulto, né? Indiferente da uhum, pessoa que tem o espectro, ele vai ter dificuldades se não for bem trabalhado. E mesmo que se trabalhe alguns manejos, a gente vai precisar fazer para poder dar segmento na vida do autista, né? uhum, Então, o que é importante até, penso eu, assim, que uma coisa eu venho lendo, que é esses adolescentes, né? A gente uhum, vai crescendo e de que forma a gente vai conduzir eles, né, para a vida, porque eles vão querer namorar, eles vão querer, uhum. tem toda a questão, né, da idade, do comportamento. Depois do trabalho, né, que é a inclusão Aham. no trabalho, porque não é só inclusão na escola, mas aí a gente também pode estar incluindo eles trabalhar. E
eu vou entrar rapidinho antes de tu falar que tem um artigo na revista do autismo que fala Uhum. utopia possível, né? E é legal porque eles falam de vários lugares do mundo, França, Holanda, Estados Unidos, enfim, tem vários, deles irem morar sozinhos numa casa. Uhum. Então, assim, tem essa chance, tem essa possibilidade, tem. Então, claro que o país, né, ele tá muito bem preparado, né? Uhum. Tem uma Uhum. questão de assistência social ali bem legal. E eles conduzem dentro do. São casas, mas são como se fosse tipo uma comunidade. Uhum. Então, dentro disso, eles vão fazendo coisas que esses adolescentes, esses adultos, né, vão podendo ter independência. Mas não deixam de ter o tratamento, que o que é mais legal, assim, porque daí eles vão continuando fazendo os tratamentos das formas como eles vão observando. Então, os profissionais vão até dentro de casa, fazem o manejo também, observam, e aí eles vão se sentindo mais inclusos, né? Eles vão se sentindo bem, né? Eu acho bem legal, de repente, tu que tá nessa linha, tu quer falar um pouquinho da adolescência para nós, Mi? Sim. Então, o que que aconteceu? A gente é muito voltado para a intervenção precoce, né? Claro que pensando, né, que a intervenção precoce ela previne muita coisa, né? E a criança realmente ela tem um desenvolvimento, às vezes até atinge, né, os marcos do desenvolvimento, tendo a intervenção precoce, né, sendo muito estimulada, mas que uma vez autista, sempre autista, né? Então, quando entra na puberdade, começa a aparecer outras demandas, né? E aqui, muitas vezes, eles não conseguem dar conta, né? Então, pensando assim, nesse público, né? Comecei também a estudar muito sobre a questão do autismo na adolescência e no adulto, para, né, descobrir assim como ajudar eles, né? E a gente vê que, claro, aqueles que existem os mais graves, que eles vão ter que continuar, então, com uma intervenção, né, comportamental e mais rígida, digamos assim, né? Mas que os adolescentes trabalham muito a questão, então, das habilidades sociais, porque eles têm muita dificuldade, eles até sofrem bastante na escola, porque eles têm muita dificuldade de se relacionar, eles querem, muitas vezes, eles têm interesse, né, de ter uma relação, né? Então, um namoro, né? E acabam tendo essa dificuldade, né? E tem alguns que a gente faz o diagnóstico só na adolescência, que daí tu começa a ver diferenças, né, entre os adolescentes. Tu começa a ver que né, ele tem algumas manias estranhas, né, alguns movimentos que parecem esquisitos, muita Uhum. dificuldade de fazer amizade, ou às vezes, porque eles têm, né, a grande parte tem vontade de ter amigos, mas muita dificuldade de se relacionar, até porque às vezes não consegue, a questão da cognição social, né, não consegue entender, né, uma piada, uma metáfora e acabam sendo, né, sofrendo muito bullying, sendo isolados, Uhum. né? E interesses muito restritos, então eu me interesso, sei lá, só por música, e eu não consigo ter outro assunto e acaba reduzindo muito, né, o círculo de amizades. E aí Uhum. no adulto também, né, dificuldade de inserção no trabalho, porque aí como precisa ter, né, uma rigidez, uma rotina muito fixa, dificuldade de se adaptar no trabalho. A gente até tem, né, o projeto, né, de inclusão no mercado de trabalho, né, que eu acho que é um projeto bem legal, assim, para a gente auxiliar realmente, né, esses jovens adultos, né, a se inserir no Uhum. mercado de trabalho de uma forma que seja mais assertiva, né. Então, a gente utilizar, né, aqueles que têm, por exemplo, um hiperfoco em alguma atividade, né, utilizar isso, porque provavelmente eles vão ser muito bons nisso no trabalho, né. Uhum. E às vezes, assim, claro, a gente tem que ter um cuidado, assim, né? Tem empresas que são muito bacanas nesse sentido, né? Que a gente consegue alinhar junto com a empresa, né? De ter um apadrinhamento ali dentro, alguém para ficar de olho, né? Porque essa questão do bullying tem na escola, mas tem no trabalho também, né? Então, para ficar de olho, né? Auxiliar em algumas coisas ali, né?
E eles normalmente gostam de trabalhos mais repetitivos, mais duros, digamos assim, né? Então, por exemplo, questão de TI, né? Eles acabam, né, se relacionando muito melhor com máquinas do que com pessoas, então acaba sendo mais fácil. Ou trabalhar, não sei, no mercado, né? Onde tu faz a mesma coisa, né? Sempre, acaba sendo muito mais fácil. Uhum. E o diagnóstico em adultos agora está aparecendo bastante, né? Porque algumas pessoas estão se dando conta de suas dificuldades, então estão buscando, né? Fazer uma avaliação. Normalmente eles acabam indo no psiquiatra porque acham que tem alguma coisa. E o psiquiatra acaba encaminhando, né? Porque normalmente são casos mais leves. E ou aparece porque teve um filho, né, que acabou tendo diagnóstico, né, daí o pai ou a mãe acaba se identificando, ou às vezes até um sobrinho, né, alguém da Uhum. família teve o diagnóstico e acaba se identificando, olha, na infância também era assim, ou mais ou Uhum. menos assim, e aí acaba fazendo a avaliação, tendo o diagnóstico, e aí também é importante a gente ver, alinhar bem as terapias, né? Porque Uhum. mesmo tendo o diagnóstico no adulto, precisa, né, de alguns tipos de terapia. Eu já vi algumas pessoas falando assim, mas tem 30 anos, descobriu agora e viveu até agora como, então, né? Mas também tem que entender que tem todo né, 30 anos de um sofrimento, assim, porque tu não se entende, tu não sabe por que tu é assim, tu é diferente dos outros, às vezes é o esquisito, às vezes é o, né, é o Uhum. diferente. Então, a gente precisa também pensar nisso, né? E Uhum. muitas vezes precisa, né? Às vezes a gente vê, né, alguns atrasos, até tu vê que eles são mais bambos, né? Porque daí realmente precisaria ter tido uma estimulação de físio na infância, não teve, ou tem dificuldade de fazer algumas atividades, então precisa de TO, e alguns têm muita sensibilidade, né? Ou auditiva, ou tátil, né? Seletividade alimentar no adulto também é comum, então Sim, a precisa de uma TO. ansiedade, né? Tu observa Sim. muito a ansiedade, a depressão nesses Uhum. adultos, adolescentes adultos, né? Porque Uhum. não se tem uma. O toque, né? Uma das coisas agora que eu me lembrei. Não se tem uma questão assim, uma idade, quer dizer, mas para o diagnóstico ser feito, não existe um padrão. Não. O ideal do diagnóstico é antes dos 2 anos. Esse seria o ideal, né? Uhum, É muito difícil ter o diagnóstico antes dos 2 anos, mas esse seria o ideal. E seria, claro, o ideal ter ali nessa primeira infância, uhum, porque aí as dificuldades vão ser claro. muito amenizadas, né? A Uhum, gente diz até, tem algumas pessoas que dizem, se faz uma intervenção precoce bem feita, né? Com bastante intensidade, eles até saem do espectro, né? Eles vão perdendo as características de autismo. Eles não deixam de ser autistas, as dificuldades vão aparecer, né? Quando vem outras demandas, isso. mas eles conseguem atingir, né, o marco de desenvolvimento que nem as crianças com desenvolvimento típico. Então, entra na escola, né, o aprendizado flui Uhum, melhor, né? Tudo melhor, né? Se tu tem uma intervenção precoce. E isso se sim. dá por causa da neuroplasticidade, né? Que o nosso cérebro, ele né? Ele tem uma plasticidade, né? Ele consegue se moldar. E até os 5 anos é a melhor fase, né? Pra Uhum. isso, né? Sim, porque a gente tem que. É que nem foi falado nas outras lives sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Tu tem que desenvolver aquilo que o teu cérebro já não tá Uhum, fazendo. Por exemplo, se tem algumas questões assim, ahn, motoras, né? Ah, uhum, uma questão de hipotonia que é muito comum de aparecer dentro da criança com espectro. Eu tenho que trabalhar esse fortalecimento, essas questões que eu estou observando. Mas muitas vezes tem outras coisas junto, né? Outras comorbidades. Então, eu vou ter que talvez trabalhar a questão sensorial junto com uhum, uhum. com o meu motor, né? A Físio possibilita isso hoje, de eu poder estar trabalhando dentro
numa terapia, formas diferentes, né? Porque a gente vai fazendo os cursos e aí a gente vai observando que alguns servem de base para poder dar uma condução para a terapia que a gente precisa, né? Então, eu vou trabalhar bem dentro do desenvolvimento, mas vou ver qual que é a necessidade desse paciente. E aí, que nem tu disse, uma das perguntas que teve ali em cima antes da Lisiane, que foi a partir de que idade conseguimos perceber sinais de autismo nas crianças. Então, aqui algumas eu acredito que algumas questões dá para analisar em bebês, né? Uhum. Que eu fiz um curso uns anos atrás e tinha uma psicóloga, mas há muitos anos atrás, que aqui no Brasil não se tinha ainda, tanto que ela era de fora. E ela dizia, né, que tem como ela mostrava a diferença dos dois bebês, né? Uhum. Então, o que tem o espectro, o que não tem. E aí tu observa, né, que nem tu falou. Eu converso com o bebê, a mãe, quando tem interação com o bebê, tu tá amamentando, tu vai conversando, tu vai falando e tem aquela troca de olhar, né? Muitas Uhum. vezes não se tem. E aí, que nem tu disse, parece que tem aquele olhar, mas aquele olhar é vago, né? Então, Uhum. tu observa que é uma coisa que foge, assim, que não fixa e não interage. Aí tu fala, o bebê, ele não responde assim, babá. Ele vai responder babá, 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 com uma coisa meio sem noção, assim, porque meio sem Uhum. sentido. Então, isso também são indícios que eu acho que é legal para a gente Uhum. poder observar, né? E aí, quando entra o fisioterapeuta, muitas vezes que ele chega com essa hipotonia, essas dificuldades motoras, e aí tu vai observando que não se tem esse entrosamento. Uma dificuldade de segurar, por exemplo, se eu precisar colocar minha mão, ele não deixa, né? Uhum. Uhum. Vai observando. Que nem tu disse, vamos brincar, a gente não brinca porque não tem o significado simbólico daquele o carrinho ou subir. Uhum. Pra que que eu vou fazer isso, né? Eu Uhum. não Uhum. nessa brincadeira, porque dentro da terapia a gente acaba brincando, né? Então, coisas assim, eu acho que é legal. Aí tu, desculpa, eu cortei a pergunta da Lisiane, né? Se tu quiser dar continuidade à pergunta dela, Não, isso não tem problema. Sim, a gente consegue observar no bebê, são sinais, né? Uhum. Aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade porque as consultas com pediatras, claro, depende do pediatra, né? Tem alguns, né? São, às vezes, Aham. muito rápidas e às vezes eles não focam muito nisso, né? Mas, por exemplo, assim, tu fala com a criança e ela não dá um sorriso de volta, né? Aquele sorriso social que normalmente a gente vê que os bebês fazem, né? A criança com autismo já tem uma dificuldade ali, já não aparece, né? Quando a gente começa a ensinar a criança a dar tchau, né? Fazer o tchau assim. Parece que a criança não tá muito afim e ela não dá tchau pra ninguém, né? E daí tu acha, nossa, mas você, né? Bicho do mato, assim, né? Ou, ai, ela tem vergonha, né? Crianças que choram muito, 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 e tu não entende o porquê, né? Tu não consegue, não é fome, não é cólica, não é nada. A criança chora, 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 chora. E É. isso permanece por muito tempo, né? Isso, na verdade, é quando a criança quer, ela quer falar, mas não consegue, né? Que é a questão dessa comunicação vaga, né? Crianças que não imitam, né? Crianças bem pequenas, elas já imitam. Então, tu faz um som, quando elas começam o balbucio, né? Tu faz um som, normalmente elas imitam, né? E Uhum. aí tu já vê que elas não imitam, às vezes elas fazem outro som, né? Um som nada a ver. Uhum. Crianças que não apontam, ou tu mostra pra criança o chacoalho, assim, é que normalmente tem barulho, daí eu acho que elas até seguem, mas, sei lá, tu mostra um ursinho e elas não fazem, chama de triangulação, elas não olham pro ursinho, pra mãe, né? Elas não fazem esse triângulo, então elas não têm uma atenção compartilhada. Uhum. Ou às vezes até tem, mas tu vê que é uma qualidade assim muito ruim, assim, né? Faz muito de vez em quando, não tem muito interesse por esse tipo de interação. E o atraso de fala, que na verdade é o que mais normalmente é o que as mães percebem, né? Que a criança não Uhum. fala. Esses neurônios espelhos, eles são prejudicados dentro. Ou tu acha que não tem nada a ver, Mi? Porque a gente.
Sim, eles têm um. Não todas, mas algumas crianças têm um pouco de déficit nisso, tá? Mas a gente consegue treinando, a gente consegue. É como se tivesse apagado, né? E aí Uhum, a gente estimulando elas. Eles. Como se voltassem a funcionar, né? uhum. Sim, Mas eles porque têm bastante dificuldade de imitação, né? Que é uma das coisas que a gente indica, né? Já na avaliação, a gente já fala para a família incentivar, estimular muito a criança a fazer a imitação, né? Imitar comportamentos, imitar sons, e estimular ela para que ela tenha interesse em fazer a imitação. uhum. Isso, é isso que eu ia te dizer, porque muitos atendimentos, né, eles são feitos através de imitação, principalmente a questão da Uhum, fala, né? uhum, Quando vai falar ou vai produzir alguma coisa, porque daí eu vou ter que identificar, eu estou feliz ou eu estou triste, né? Eu uhum, tô bravo ou eu tô chateado, eu tô chorando. Então, a identificação das emoções ela é importante, né, pra gente poder compreender pelo menos, se tu vai na escola, tu vai compreender o que que tem o coleguinha. E aí tu já vai dando forma para aquela questão social, né, de uhum. socialização, né, para as crianças poderem se socializar melhor com o meio, né. Eu acho que é bem interessante. Até eu trouxe um artigo que é bem legal de compartilhar com as pessoas, que ele é um artigo agora de 2017, né? Ele é da Itália, é da Bolonha, e ele fala muito sobre as questões sensoriais nas crianças com autismo, né? Então, as alterações, elas não são características dentro do artigo aqui, elas não são características concomitantes ao TEA e em crianças que têm déficits intelectuais, né? Aqui no artigo ele apresenta isso que eu acho que é bem interessante a gente falar, porque nem todo autista, ele tem alteração sensorial, aqui no artigo fala, né? E 98,5% que poderá ter só alterações sensoriais dentro do TEA, né? Nem todas as crianças têm. E Mas não sei, na tua experiência clínica, a gente observa assim, aí que tá, né? Porque é um pois é. artigo, é isso aí que é um artigo que me pegou assim, bem Ah, pois é, é um a artigo mim assim, bom, também. né? Porque é um jornal, é um jornal bem Uhum, importante, né? Um uhum, jornal de uhum, pediatria bem bom, assim, na Sociedade Brasileira de Pediatria. E ele fala também que é necessário fazer uma avaliação específica das alterações sensoriais, que é aquilo uhum, que a gente vem falando, que é muito importante, que é através da uhum, avaliação que a gente vai saber qual que é a necessidade, né? Para quando a gente se fala em termos de prognóstico, né? E uhum, para ter um prognóstico mais preciso, né? E essas alterações que vão causar um déficit nas habilidades sociocognitivas, ou seja, poderá ocorrer prejuízos, né? Então, se a gente não tiver bem ajeitado, alinhado e organizado essas questões, né? Essa criança que poderá, que virá a ser um adulto, né? Ela vai ter muitas dificuldades. Mas, enfim, resumindo, assim, a avaliação ela é necessária para uhum, os nossos manejos, né? uhum. Resumindo. Eu vejo assim que a avaliação sensorial é muito importante, porque a criança, quando ela tem muita alteração sensorial, ela não consegue fazer uma exploração adequada do ambiente. Então, se ela Uhum, entra num ambiente onde tem a luz muito, né? Se ela tem essa sim, dificuldade, né, de alteração sensorial visual, né? Por isso. exemplo, uma luz muito forte, assim, ela já vai ficar muito incomodada, então emocionalmente ela vai desregular, ela não vai conseguir, né, fazer as atividades porque ela vai estar desregulada. Por exemplo, também, assim, a questão de textura, então ela não vai querer encostar em algumas coisas, né? Porque. E aí também vai diminuir a exploração, por exemplo, não gosta de areia, não vai querer ir no parquinho, então vai perder, né, essa oportunidade de outras aprendizagens por uma questão sensorial, né? Por isso Uhum, que é muito importante avaliar e ver o quanto está alterado para a gente trabalhar, né, essas alterações também para conseguir ter um desenvolvimento pleno de todas as áreas, né? uhum. Eu acho que a gente,
dentro daquilo que tu falou, né? A gente observando a partir desse artigo aqui, eu acho que a gente tem que ler e olhar outros artigos, Uhum, porque é bem interessante essa questão de as questões sensoriais não se deter só ao autista, né? aham, sim. Hum, Porque é uma das coisas que a gente vinha vendo em alguns congressos, alguns estudos, né, e cursos, enfim, né, que todo autista tem. Ah, pois é, por isso que me chamou a atenção. É, E clinicamente a gente observa isso, né? aí que tá. Porque é uma porcentagem pequena pelo que apresenta, sabe? Não é uma porcentagem tão grande, mas é bem interessante da gente poder estar observando e analisando isso, assim, de poder trocar. Uhum, Não é obrigatório isso de se ter uma alteração sensorial aí que tá, né? Esse artigo, uhum, pelo menos, ele fala isso. Os dados, inclusive a gente pode postar, né, Mi? Depois a gente uhum. posta e compartilha com todo mundo também, que os dados dele, né, eles falam isso, assim. Mas, enfim. Ai, tem uma pergunta aqui da Janete. Peraí que eu... Ai, cadê a pergunta? Não consigo passar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vê se tu Ah, consegue... Ah, agora foi. Aqui quanto foi. tempo de avaliação é Ah, necessário? Então, a isso. avaliação, a gente tenta priorizar pelo menos 6 encontros, né? Uhum. Incluindo o primeiro, né, com uma anamnese detalhada, né, com a família. E o último, então, o retorno, né? Que daí é importante dar esse retorno para a família como uma sessão, né? Que dá esse retorno bem detalhado para a família também tirar as dúvidas, entender o que está acontecendo. Claro que ao longo das terapias, né, do tratamento, a gente sempre vai conversando. Acho que isso é uma coisa que é essencial, ter a família muito próxima, né? Para a Uhum. gente conseguir trabalhar melhor. Mas alguns casos precisa sim de mais sessões, né? E daí incluir, né, a fono, TO, físio, aí tem que ver o que psicopedagogo também, né? Porque às vezes tem essas questões de aprendizagem. Quando a gente faz isso, essa avaliação é quando a gente faz uma avaliação bem detalhada para ver todo o perfil também cognitivo dessa criança, para a gente direcionar, que é a melhor avaliação, né? A mais completa, para a gente Uhum. direcionar o tratamento. Quando a gente faz a avaliação só para uma hipótese diagnóstica, daí 6 já tá bom, né? Mas se a gente quer fazer mais detalhado, dependendo da idade da criança, às vezes precisa de um pouco mais. Mas até dentro da Fisium, claro que vocês têm um protocolo, bom, toda área tem, né? Uhum, Mas que quando a gente utiliza, muitas vezes eu não consigo fazer uma avaliação, dependendo da situação da criança, a gente vai precisar de mais dias. E eu acho que é bem interessante disso dos profissionais também, né? A gente tira uhum, 2 horas para fazer avaliação, muitas vezes tu vai observar algumas coisas até durante os atendimentos, né? uhum, sim, A sim. avaliação não apresentou. E pode ser que uma das coisas que eu acho interessante a gente até falar que muitas vezes o que aparece pra ti não aparece pra mim, né? Porque Aham, também tem alguma coisa de relação ali da criança com a gente, né? com Ou ela se certeza. solta mais ou não se solta, né? Então, isso demanda um pouco mais de tempo também para poder avaliar, né? Uhum, uhum. E é importante, assim, fazer uma avaliação mais detalhada. Algumas famílias, às vezes, querem avaliação para ontem, né? Porque acabam, nossa, quero saber. Mas o resultado final é muito melhor quando ela é mais detalhada, mais trabalhada ali, né? E Uhum. muitas vezes a gente consegue fazer a avaliação e já iniciar algumas terapias junto, né? Aham, Assim, não é uma coisa que exclui a outra. sim. Sim, isso é bom daí, né? Uhum, E as famílias também, se tiverem qualquer dúvida e se estão observando alguma questão, alguma coisa também, de poder estar entrando em contato com o profissional, né? E pedir essa avaliação, não precisa ter que passar pelo médico para depois, né? Entrar em uhum, o próprio professor dentro da escola está observando e sabe que naquele lugar ou aquele profissional tu vai ter um diagnóstico, ou enfim, tu vai ter um olhar diferente, eu acho que é importante, né? uhum, uhum. Na verdade, qualquer profissional pode fazer o encaminhamento ou Isso. Ou a família pedir, mesmo, né? né?
É A uma família família, mesmo. até uma das coisas, quando a família chega, a gente pode estar podendo, antes de olhar a criança também, se a família quer poder analisar em casa, de ver os marcos do desenvolvimento para observar Uhum, também algumas questões em casa, né? Eu uhum, acho que é legal a gente ver. E como diz a Janete, é importante o trabalho de equipe, né? A equipe uhum. multidisciplinar, ela é muito importante. A gente poder estar Sim. falando na mesma linguagem, poder estar levando o tratamento do paciente da mesma forma, né? Não dentro de um cabo de guerra, assim, de puxa pra cá, puxa pra lá, né? E quando a gente consegue, até eu, sim, eu tenho essa preferência até quando a equipe está no mesmo lugar, né? Porque aí a gente consegue se comunicar de uma forma mais fácil, mais rápido. A família também se sente acolhida, assim, por uma equipe de profissionais, né, que estão juntos. E É, o alinhamento, né, terapêutico, ele fica melhor, né? aham. E a gente consegue se organizar e o paciente também fica mais organizado. Isso é importante É, mesmo. Quando se tem uma equipe completinha, muitas vezes a gente não consegue ter equipe completa, né? Mas daí a gente acaba buscando os auxílios e a gente vai tendo as parcerias, que isso é aham, importante, né? E uhum, os pais, a escola, eles são parceiros da gente também, né? Então isso que é legal. uhum, uhum. Até Sim, aqui, sim. deixa eu só ler uma das perguntas, porque o nosso tempo já tá acabando. Uh, Deixa eu ver aqui que muitos pais demoram muito para procurar, mesmo com indicação da escola. Isso é verdade. é. Porque A assim, a gente sensação, também né? tem que, de certa forma, se colocar um pouquinho no lugar desses pais, né? Porque para eles também é difícil. Hum, Normalmente eles não sabem o que que é um autismo, eles não fazem, né? A grande parte da população não faz a menor ideia do que é. É. Aquilo né, que eu comentei antes, né, desses estereótipos, assim, né, de que, bom, fica ali, né, isolado no seu cantinho, se balançando, né, e que a gente sabe que não, hoje não é assim, né, que os casos graves são raros, né, normalmente acaba tendo uma outra comorbidade junto, mas eles são mais raros. Os casos bem mais leves, a gente consegue trabalhar e eles têm um desenvolvimento e uma vida até normal, assim, né? Eles conseguem trabalhar, casar, ter filhos, né? Mas para Uhum. os pais é muito difícil isso, né? De não ser o filho perfeito, de ter medo do futuro, né? O que, que vai ser dele? Será que ele vai conseguir fazer as coisas? Vai conseguir aprender? É, Os pais têm então, muito medo, né? é. A gente já tem esses medos, né? Nós pais, mães, Uhum, quando o filho não tem nenhuma alteração, né? Daí, quando se tem né? alteração, a gente quer proteger um pouco mais ainda, né? Uhum, uhum. Mas me foi muito boa a tua explicação, teus esclarecimentos. Te agradeço muito por ter aceitado esse convite. Eu acho que é bem legal a gente poder tentar passar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa vivência para os outros, assim, para as pessoas em geral, enfim. E ah, eu só tenho que te agradecer, então. Eu quero também agradecer o convite, né? Falar um pouquinho desse assunto que eu já tenho bem me dedicando há um tempo, né? Acho que é bem importante, assim, tanto os profissionais, os pais, principalmente, assim, os pais e a comunidade em geral entender um pouco sobre isso, né? Desmistificar algumas coisas, alguns conceitos que a gente tem, que às vezes não sabe de onde, né? E se alguém tiver alguma dúvida, também pode, né, mandar, Entrar em contato. entrar em contato ou mandar uma mensagem pelo Insta do Amanhecer, que daí ou eu posso responder, ou, né, também E vocês podem, alguém da equipe pode responder. A gente está sempre disponível, né, para todo mundo. Agora a gente está numa época meio complicadinha, né, mas quem quiser conhecer também o espaço ali, conhecer, né, a parte da ecoterapia também, que é bem legal, a gente conhecer. acabou não falando, mas a Eco é muito bom, né? Coaching Pois é é, muito bom, né? muito bom para Acabamos. tudo, né? É, Para as relações interpessoais, para os aspectos sensoriais, motores, para tudo, né? Para a linguagem. é. E então, quem quiser conhecer também o Espaço Amanhecer vai ser bem-vindo, né?
É, Às vezes, né, só para conhecer mesmo também, tomar um chazinho. é isso aí. Então Uhum. tá. Tá Então, acabando o obrigada. nosso tempinho. Um beijo pra todo mundo. A gente agradece todo mundo. Obrigada por estarem conosco até mais. Vamos para mais outras lives, né? Um beijo. Até. Tchau.